Olá, meu nome é Arlon Ainda Marinho da Silva Araújo, acadêmico de farmácia da Universidade Federal do Maranhão, bolsista PIBIC-FAPEMA, e sob a orientação do professor Dr. Valério Monteiro Neto, apresento o trabalho Identificação dos Mecanismos de Ação da Atividade Antimicrobiana de Compostos Fenólicos. A identificação dos antibióticos nas primeiras décadas do século XX representou um ponto importante na evolução da humanidade, trazendo uma revolução na área médica. No entanto, devido à utilização excessiva dessa nova categoria de medicamentos, surgiu uma epidemia de resistência microbiana devido à pressão exercida sobre esses micro-organismos, resultando no surgimento de bactérias com níveis significativamente elevados de resistência. Dessa maneira, o uso de substâncias naturais na criação de antimicrobianos tem sido amplamente estudado, com destaque para os fitoquímicos fenólicos devido às suas atividades farmacológicas e à abundância na natureza. Nesse sentido, tem sido evidenciada a capacidade inibitória do crescimento bacteriano de diversos compostos fenólicos, como o ácido elágico. Assim, é essencial considerar as sinergias terapêuticas utilizando uma combinação de compostos naturais e antibióticos sintéticos, uma abordagem que pode ser eficaz no tratamento de infecções, com o objetivo de alcançar uma maior eficácia e minimizar a toxicidade. O objetivo geral do trabalho foi identificar os mecanismos de ação do composto fenólico ácido elágico com atividade antimicrobiana contra micro-organismos de importância clínica. Entre os objetivos específicos, destacam-se determinar a concentração inibitória mínima do ácido elágico contra os micro-organismos de referência e patógenos multiresistentes, e também avaliar a interação in vitro do ácido elágico com antibióticos convencionais. Em relação à metodologia, foram utilizadas bactérias gram-positivas e gram-negativas, incluindo cepas de referência da American Type Culture Collection, ATCC, e as amostras clínicas multiresistentes do laboratório Cedro. Então, o composto fenólico ácido elágico foi analisado como um potencial fármaco, e os antibióticos ampicilina, ciprofloxacino, polimixina B e vancomicina foram obtidos da Sigma Aldrich e solubilizados conforme as instruções do fabricante. Em seguida, ocorreu a realização dos testes de difusão em água, determinação da concentração inibitória mínima e o método checkerboard, todos realizados em triplicata e em 3 testes independentes. O teste de difusão em água foi realizado para medição de halos para antimicrobianos, usado para fazer uma análise inicial da atividade do composto contra a amostra bacteriana para poder dar prosseguimento aos testes em caldo. Então, após os resultados da atividade inicial do composto, foi realizada a determinação da concentração inibitória mínima por meio do teste da microdiluição em caldo, que consiste na menor concentração de um determinado antimicrobiano que iniba o crescimento de um micro-organismo. O método do checkerboard é um ensaio in vitro, o qual analisa o efeito de combinações de fármacos antimicrobianos com mecanismos de ação diferentes no crescimento bacteriano. Então, o objetivo do ensaio foi saber se o ácido elágico consegue potencializar o efeito do antibiótico contra determinados micro-organismos. Em relação aos resultados, no teste de difusão, foi possível observar zonas de inibição que indicaram positivamente a atividade antibacteriana do ácido elágico. Ademais, conforme a tabela 2, a menor concentração inibitória mínima foi para 2 micro-organismos, a Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumannii. Ademais, todas as determinações da concentração inibitória mínima de antibióticos foram realizadas para ácido elágico. Então, para Staphylococcus aureus foram utilizados os antibióticos ampicilina, ciprofloxacino e vancomicina, e a tabela 3 apresenta as concentrações obtidas, tendo as menores para ciprofloxacino e ampicilina. Para a interação in vitro do ácido elágico com diferentes fármacos antimicrobianos, foram selecionadas ampicilina e ciprofloxacino, e a linhagem bacteriana selecionada foi Staphylococcus aureus, pois ela foi uma das primeiras linhagens bacterianas a serem controladas com a descoberta dos antibióticos, mas devido à sua enorme capacidade de adaptação e resistência, tornou-se uma das espécies de maior importância no quadro das infecções hospitalares. Então, da amostra de S. aureus testada, a tabela 4 mostra os resultados com a interação aditiva para ampicilina, enquanto a interação in vitro com ciprofloxacino, o resultado foi considerado indiferente. Dessa forma, podemos concluir que os resultados obtidos revelaram que o ácido elágico demonstra atividade antibacteriana quando testado em relação às bactérias de referência e a patógenos clínicos com resistência múltipla para os medicamentos. Outro sim, a metodologia aplicada nesse estudo, incluindo a determinação da concentração inibitória mínima e a interação in vitro do ácido elágico com diferentes antibióticos pelo método checkerboard, se mostrou eficaz na obtenção de dados confiáveis. Por fim, foi demonstrado que o ácido elágico, tanto isoladamente como em combinação com fármaco ampicilina, apresenta uma atividade antibacteriana que é aditiva, o que sugere, portanto, um potencial de aprimoramento da eficácia desse fármaco antimicrobiano. Essas foram as referências e obrigado.